do PL de São Paulo, teriam aí se xingado na CPMI do dia 8 de janeiro, que hoje está ouvindo o sargento Luiz Reis. O deputado Marco Feliciano teria mandado a deputada Laura Carneiro ficar quietinha, e aí o clima ficou absolutamente daquele jeito que a gente sabe, e a sessão foi interrompida. Mas já volto, eu estou ao vivo aqui com imagens direto da CPMI, que está ouvindo um dos sargentos e também ex-ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro. A gente acompanha ao vivo na programação da Jovem Pan. Se foi o Coronel Cídio ou se foi eu. Isso eu não lembro, mas se vocês verem lá no órgão lá que gerencia tudo isso, que lá tem no GSI, então de cabeça eu não me lembro, que já tem mais de 4 anos. Na verdade, pelo levantamento que nós fizemos, o senhor e ele teria entrado basicamente na mesma data, né? E daí, por isso, a minha pergunta, se ele lhe convidou ou se esse convite, de fato, o senhor me coloca agora que veio pelo general Freire Gomes. Quando eu pedi o general Freire Gomes, que eu conhecia há muito tempo atrás, eu estava na Justiça Federal. Se tinha vaga no GSI, ele falou que tinha vaga sim. E aí entenderem, está rolando duas CPIs, né? Uma CPMI e a outra CPI lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que hoje houve o também ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Nós vamos ouvir agora. De assessoria próxima ao presidente, que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º do referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República, em cerimônias e viagens, encaminhados aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete pessoal da Presidente da República. Fecho aspas. Na prática, a função do ajudante de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a execução das seguintes tarefas: a execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas ou autoridades para as reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presente e auxiliar nas atividades particulares do ex-presidente, como almoços, viagens, finanças pessoais. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente à função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, de ministros de executivo, legislativo e judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para as lives, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou de viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuição analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participava de atividades relativas à gestão pública. Em respeito ao Congresso Nacional, e seguindo a mesma linha adotada naquela comissão parlamentar mista de inquérito, e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado e por orientação da minha defesa técnica, farei uso em toda essa sessão do meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Mauro Cid. O senhor tem o direito de ficar calado naquilo que o senhor julgar que lhe implica, mas eu tenho o direito e o dever de fazer as perguntas que eu acho necessário e farei todas. Sim, senhor. Senhor Mauro Cid, há quanto tempo o senhor conhece e convive com a família Bolsonaro? Existe algum vínculo de amizade entre sua família e a família Bolsonaro? Se assim, o senhor poderia nos dizer desde quando existe esse vínculo? O senhor já havia trabalhado com algum membro da família Bolsonaro antes de ser ajudante de ordem do ex-presidente?
Vou permanecer em silêncio, deputado. O senhor vai permanecer em silêncio? Senhor presidente, ele ficará em silêncio sempre. Então, o senhor vai fazer as perguntas, que não tem problema, para você não ficar repetindo coisa. Não, eu vou fazer todas. Isso, pode fazer, mas não precisa responder, eu vou ficar em silêncio. Não, mas eu faço questão que ele responda que vai ficar em silêncio. Não. O silêncio fala muito. Senhor Mauro Cid, o senhor se tornou ajudante de ordem do ex-presidente da República pela amizade, influência que seu pai, o general Mauro Lorena Cid, nutria com o ex-presidente. O seu pai também foi agraciado com o cargo nos Estados Unidos da América. Qual cargo seu pai ocupou durante o governo de Jair Messias Bolsonaro? Vou permanecer em silêncio, deputado. É o direito do senhor. E eu vou continuar fazendo as perguntas que eu acho necessárias. Que é o direito do senhor, excelência. Senhor Mauro Cid, muitos jornais alegam essa amizade, essa familiaridade sua com o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o apelido de 05, em referência que o senhor seria como um filho para o ex-presidente. Pergunto, o senhor acredita que se fosse um dos seus filhos, o ex-presidente que estivesse, um dos filhos do ex-presidente que estivesse preso, ele teria admitido que ordenou as vendas das joias? O senhor acredita que se a situação fosse ao contrário, seu pai fosse ocupado pela prisão de um filho do ex-presidente, o ex-presidente e os seus filhos fariam uma delação premiada para levá-lo da cadeia? Vou permanecer em silêncio, deputado. Eu vou passar um vídeo aqui, quem sabe esse vídeo ajude o senhor a não permanecer em silêncio, né? Mesmo sabendo que é um direito do senhor permanecer em silêncio. Sempre eu ressalto isso. Passa o vídeo, por favor. Olha só, para você que está no rádio, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos por aqui. O dia está quente hoje, hein, turma? São 10h25. Tá, bora. Chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, ele estava felicíssimo, fez cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Muito bem, gente, a gente está acompanhando ao vivo aqui o depoimento de Mauro Cid na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje, como eu mencionei aqui para vocês, o dia está quente porque nós temos duas sessões de CPI acontecendo. Uma lá no Congresso Nacional e a outra na Câmara Legislativa. Uma está justamente fazendo questionamentos em relação ao sargento, um dos sargentos que atuava na equipe de ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Mauro Cid também do outro lado. E aí, maninho, o que podemos esperar desse depoimento? O Mauro Cid, obviamente, dizendo que vai ficar em silêncio, calado e não falará mais nada. Parte da estratégia de defesa dele, né? A gente tem falado sobre a postura do advogado dele, que está tentando aparecer muito, né? E aí, como sabe quando alguém vai fazer aquelas corridas na terra de areia e aí fica dando rabiada com a moto para um lado e para o outro para subir aquela fumaça? É isso que tem feito o advogado do Mauro Cid. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Agora, Mauro Cid fardado de novo, hein? O que mostra... Aí tem uma representação forte. E aí, Jotinha, você fala sobre separar os agentes da instituição das forças. Quem não separa são os próprios agentes. A gente está vendo aí o Mauro Cid respondendo a questões que ele cometeu na pessoa física, possivelmente, né? Mas usa a farda como um escudo, que é um modo de tentar se blindar dos problemas usando a credibilidade da instituição como estratégia de defesa. O que é que acontece? Ele arrasta com ele a credibilidade da instituição para baixo. Só estampa, assim. Eu acho. Forma de querer usar ao favor, é isso? Tem duas hipóteses. Uma, ou ele cometeu os atos que cometeu com o respaldo institucional das forças, e isso é muito grave, porque a gente está falando do cometimento de crimes, e aí você envolver a instituição das Forças Armadas no cometimento de crime é muito sério. Ou ele cometeu esses crimes individualmente sem o respaldo das forças e está usando a farda como um escudo.
nas duas hipóteses, a postura dele é muito ruim, porque coloca a credibilidade das Forças Armadas. Acho que ele deveria estar como de terno, alguma coisa. Não, qualquer roupa, menos a farda, né? Opa. Entendi. É porque a farda ela tem uma representação política muito forte, né? Muito forte. E como ele está sendo E se investigado... ele quer trabalhar de farda, o que acontece? Tem uma representação política muito forte, meu querido Felipe Campos. Você acha que poderia ser uma boa? Eu quero vir de farda. Eu vou vir na segunda-feira, eu venho de farda. Mas em que estilo? Tipo... Olha só, gente. E a outra CPI lá do Congresso Nacional que está ouvindo um dos sargentos lá que trabalhava com o Bolsonaro? O que a gente pode esperar desse depoimento hoje, Jotinha? O Mauro Cid a gente já sabe que era um carne com o ex-presidente, né? Então, eventualmente, a gente deve focar muito mais no depoimento do Mauro Cid, ainda que ele permaneça calado, minimamente para poder a gente acompanhar como é que os próprios deputados e outras pessoas que estão envolvidas nesse depoimento estão agindo, né? O outro sargento ainda é um player que não está dentro desse jogo entre os principais possíveis agentes dessa situação, né? Queridos, vamos continuar acompanhando o depoimento de Mauro Cid lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você acompanha ao vivo, tá aí, às 2. O que acontece em Brasília, você fica informado aqui na Jovem Pan. O enfrentamento que o senhor vai fazer com o Supremo, não sou eu que tenho que arbitrar isso aí. Aceito. Sabe, o enfrentamento que o senhor vai fazer com... Só para lhe informar, excelência. O enfrentamento que o senhor vai fazer com o ministro Alexandre de Moraes, não sou eu. Para você que está nos acompanhando pelo rádio, são 10 horas e 29 minutos. A gente está acompanhando aqui o depoimento de Mauro Cid na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Está acontecendo nesse momento. E tem também um outro depoimento rolando lá na CPMI do dia 8 de janeiro. A gente vai tentar mostrar aqui os dois depoimentos para vocês. Vamos continuar acompanhando o de Mauro Cid. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que microfone não seja aberto para o advogado quando o senhor assim entender. Que ele converse com o cliente dele. Para ele aqui não vir dar show, não vir dar hiperespetáculo, que ele se coloque na condição de advogado defensor. Conversa com o coronel, se o senhor me permite, ele responde ou não, senhor, e pronto. Tá bom, o advogado orienta o seu cliente envolvido. Eu acato que o microfone não não é... Excelência. Está acatada a sugestão de Vossa Excelência. Senhor Mauro Cid, o senhor participou ou planejou alguma ação para difusão de fake news sobre as urnas eletrônicas? Faça essa pergunta, pois a Polícia Federal identificou mensagens do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ordenando a um empresário para que ele espalhasse fake news sobre as urnas eletrônicas. Pergunto, o senhor também participou desse ato? Ou em algum outro momento foi responsável por divulgação de fake news? Vou permanecer em silêncio, deputado. É um direito do senhor permanecer em silêncio. Agora o silêncio, repito, fala muito. Senhor Mauro Cid, durante a realização de perícia em seu aparelho celular, a Polícia Federal encontrou mensagens em que o senhor tramava o golpe, sendo que em um dos trechos da conversa, o senhor e o ex-militar Ailton Barros fala em pressionar o comandante do Exército Brasileiro, na época general Freire Gomes, a liderar um movimento golpista. Indago, o senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais militares próximos a ele fizeram pressão aos integrantes da cúpula das Forças Armadas para que eles aderissem aos seus planos golpistas e decretasse uma intervenção militar no Brasil? Com todo respeito a Vossa Excelência, vou permanecer em silêncio. Tenente Coronel Mauro Cid, é público e notório que grande parte dos militares de alta patente das Forças Armadas era partidária do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem conhecimento se houve alguma reunião dos comandantes das três forças com o ex-presidente da República, no sentido de apoiar ideias como o fechamento do STF e do Congresso Nacional, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a deposição do presidente eleito, da mesma forma que ocorreu em 64? Permanecerei em silêncio, deputado. Tenente Coronel Mauro Cid, a imprensa noticia diariamente sobre a operação de venda da joia de valores milionários, recebido de presente pelo próprio governo brasileiro, e que foram vendidos pelo senhor e pelo seu pai
General Mauro Lorena Cid no exterior. O senhor poderia nos explicar como se deu a participação do senhor e de seu pai nesse esquema criminoso da venda das joias? Permaneça em silêncio, deputado. Eu vou chamar o vídeo 2, que talvez depois do vídeo 2 o senhor resolva esclarecer. O senhor tem a grande oportunidade hoje de esclarecer para a nação todos esses fatos. Portanto, vou chamar o vídeo 2. Muito bem, minha excelência, a gente sai da Câmara Legislativa do Distrito Federal e segue